Oi, oi! Eu sou Maria Cláudia Cabral, você já sabe, esse é o aulão de constelação familiar, onde eu trago clareza para você sobre o pensamento de Bert Hellinger, os fundamentos da constelação familiar. Aqui nós vamos falar sobre a consciência numa perspectiva filosófica, consciência e moral. Ora, ao falar de consciência moral, nós ouvimos muito ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo do nosso crescimento, na nossa cultura, na nossa sociedade, na religião que nós abraçamos ou fomos criados, na nossa família, que a consciência é a voz de Deus. E Bert percebe que a consciência não pode ser a voz de Deus. E não pode ser a voz de Deus por uma razão muito simples. Porque a consciência moral é diferente em diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes famílias. O que é certo no Brasil pode ser considerado um absurdo, errado, reprovável, condenável até em outro país, em outra cultura, em outra religião. O que é natural para católicos pode ser algo muito estranho para evangélicos, e olhe, ambos são cristãos. Portanto, quando a gente fala em consciência moral, a gente está pisando num terreno que é muito permeável. E permeável porque a consciência moral nasce das diferenças, nasce nas diferenças. Diz Hellinger que a boa consciência é a raiz de todo conflito. Porque, ora, se a sua boa consciência, se a sua consciência moral, se a voz de Deus em você diz que a forma correta de agir é assim e não assado, então, na sua cultura, na sua consciência, é com leveza que você explode um avião num prédio, como aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Bert percebeu que essa boa consciência, que essa consciência leve, que está de acordo com a sua cultura, que está de acordo com a sociedade onde você vive, que está de acordo com a sua religião, é, portanto, o centro, o epicentro de todo conflito. Porque, ora, se o meu jeito é certo, logo, o seu jeito é errado. E para que o meu jeito prevaleça, eu sou capaz de aniquilar você, a sua cultura e a sua religião. A boa consciência é a origem da inocência, daquilo que se chama consciência leve. Ou você acha que as pessoas que jogaram um avião sobre um prédio nos Estados Unidos estavam com consciência pesada por fazerem isso? Não, não estavam. Da mesma forma que o exército norte-americano, estadunidense, não se sentiu de consciência pesada ao bombardear e ao destruir completamente cidades inteiras no Iraque. Eles agiam com leveza, se sentindo inocentes, porque estavam defendendo um valor importante para a sociedade estadunidense, a liberdade. Percebe que quando você se conecta com essa voz, aspas, de Deus na sua cabeça, com essa consciência moral, de acordo com os seus princípios, seus valores, sua sociedade, sua cultura, você se torna o aniquilador, o algoz, o destruidor da cultura do outro, do caminho do outro, da verdade do outro. A consciência, portanto, é esse elemento que nos vincula aos sistemas, nos vincula ao nosso sistema familiar, te vincula à sociedade a qual você faz parte, te vincula à cultura em que você nasceu, te vincula à sua religião, te vincula a princípios e valores do ambiente, do Zeitgeist, onde você foi criado ou criada. E quando você viola algum desses princípios ou
normas, da consciência moral da sua cultura, então você sente medo e se sente com uma consciência pesada, porque o seu vínculo, fazer parte daquele grupo, está em risco. Você não obedece o que é dito como sendo aquilo que te vincula àquela determinada cultura, aquele determinado grupo, aquele determinado sistema. Quer ver um exemplo concreto disso? É muito fácil a gente perceber isso quando a gente entra na adolescência. Você se lembra quando você entrou na adolescência e todas as suas colegas já tinham beijado na boca, por exemplo? Ou todos os seus colegas contavam sobre as suas experiências com as garotas? Ou quando todos os seus colegas tinham um comportamento heterossexual e você tinha sentimentos homoafetivos? Percebe como você se sentia em relação ao grupo? Mesmo que os valores da sua família, o seu sistema de origem, fossem numa direção, não pertencer ao grupo, não pertencer à tribo, não pertencer ao sistema de estudantes da escola que você fazia parte, das pessoas que tinham a mesma idade que você, era muito pesado. E porque era pesado, você muitas vezes se sentiu dividida entre a consciência da sua família e a consciência do grupo. Algumas vezes você desobedeceu a consciência da família para obedecer à consciência do grupo e se tornar aquele adolescente rebelde. Muitas vezes você não deu ouvidos à consciência do grupo ao qual você pertencia para ser leal à consciência familiar. E também não foi leve. Essa escolha também não foi leve, porque você se sentia excluída, isolada, se sentia um ET, um patinho feio, alguém que não faz parte. Percebe como essa consciência moral separa, afasta? Outro exemplo que é muito fácil de visualizar isso é quando você se casa. O seu marido ou a sua esposa vem com todo o conjunto de regras e hábitos, com a cultura da família dele ou dela. E você, por sua vez, traz todo o conhecimento, os hábitos, a cultura, a moral, a consciência da sua família. Você acredita que o jeito como seus pais te criaram é o jeito certo. Do mesmo modo, o seu parceiro ou a sua parceira acredita piamente que o jeito dela, da família dela ou dele, é o jeito certo. E isso tem um potencial enorme de trazer conflito para vocês dois, como casal. Se você abre mão do que é seu, da sua consciência de clã, para se juntar ao clã do seu marido ou da sua esposa, não é com a consciência leve que você faz. Isso pesa, isso aperta no peito. Do mesmo modo, ele ou ela, quando abre mão da sua consciência para acolher a consciência do cônjuge, também se sente em consciência pesada. E o casamento é uma escolha de consciência pesada. É, de algum modo, abrir espaço em si para uma nova consciência, para uma outra forma de olhar a vida, de se portar na vida, para um novo conjunto de hábitos e de formas, de maneiras de ver e de resolver as questões. Se você fica presa à consciência do seu clã e o seu companheiro ou a sua companheira preso à consciência de clã dele, naturalmente vai haver conflito. Naturalmente vai haver discórdia. E naturalmente vai haver jogo de acusações entre vocês. Se por outro lado, você abrir mão completamente daquilo que te vincula ao seu clã e migra para o clã do seu companheiro, você vai se sentir, mesmo que você tenha tudo,
E mesmo que você esteja com um bom companheiro ou uma boa companheira, muitas vezes você vai sentir um vazio, vai se sentir perdida, vai se sentir confusa. E a raiz dessa sensação que você não sabe explicar qual é o risco que o seu vínculo, o seu pertencimento ao seu clã de origem está sofrendo. Do mesmo modo, o cônjuge se vem para sua esfera. Então, essa boa consciência, essa fidelidade à boa consciência do seu clã de origem, do seu sistema, da sua cultura, da sua sociedade, te colocam numa situação de risco ao vínculo, de risco ao pertencimento e de peso, de culpa. Mais leve seria se você continuasse fiel ao seu sistema, leal ao seu sistema e o cônjuge leal ao dele. Isso seria leve, seria inocente e traria conflitos tais para o relacionamento que ele romperia. Olha o dilema. Eu tenho boa consciência, consciência leve em relação ao meu clã e perco o meu vínculo no meu casamento, ou eu me vinculo no meu casamento e rompo o meu pertencimento com a minha família de origem. Calma, existe um caminho de paz. E isso que eu dei o exemplo no casamento vale para toda e qualquer relação sistêmica. O caminho de paz é ser capaz de dizer sim ao outro como ele é, com o sistema de crenças dele, com os hábitos dele, com a cultura na qual ele foi inserido. É conseguir dar um passo atrás, ampliar a visão e perceber que pode ser assim e assim, e que juntos vocês podem traçar um novo caminho, um caminho que agrega os dois lados, um caminho que constrói uma terceira via, uma outra forma de olhar o mundo, a vida e as relações. E quando você constrói uma nova via, não sendo mais leal ao seu sistema 100%, nem ele sendo leal 100% ao seu sistema, mas incluindo esses dois sistemas na construção de uma terceira via, quando você faz essa escolha, vocês dois estão agindo em má consciência. Vocês dois estão dividindo essa culpa. E ao dividir essa culpa, vocês então criam para os dois sistemas de origem uma nova experiência, uma nova possibilidade, o progresso, o ir além, um criar algo novo. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Se faz sentido, coloca aqui nos comentários como isso te toca, como isso toca a sua vida. Como isso, te traz uma nova percepção.